sabe o que assistir? Tem na TV Podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Tem na TV Podcast. Eu sou o Leonardo Amaro, do passado, e estou aqui com ela, Bárbara Góes. Bárbara Góes do futuro aqui, dizendo que esse podcast está muito bom, já ouvi, já tá tudo 10. E estou aqui com ela também, Liane Mota. Liane Mota do presente. Gravando agora e na expectativa. Esse episódio aqui é quase um episódio de Dark, né? Quase um... Não é? Muito bem, pessoal. Então, como vocês já viram aqui, então a gente vai falar hoje sobre filmes e obras aqui, conceitos de viagem no tempo, né? Séries de ficção científica que a gente gosta bastante, né? Uma coisa que sempre rola um filme novo e tal, né? Pode reparar, todo ano tem um filmezinho novo de viagem no tempo, então é muito legal. Mas, antes de a gente começar a falar desse tema, Bárbara Góes, por favor, as nossas redes sociais. Pois é, pessoal, para você que quer nos acompanhar aqui do Tem a TV, em todas as plataformas de podcast, você vai encontrar a gente conversando sobre filmes e séries todas as semanas, todas as sextas, quando dá certo, até, né, a meia-noite. E no nosso Instagram também, nós temos Instagram, Twitter, TikTok, tudo é só procurar. Vai lá no Google, põe lá Tem a TV Pod, começa a seguir a gente em tudo, dá as estrelinhas lá no Spotify também, e a gente fica muito feliz com o feedback de vocês quando vocês falam do podcast. Inclusive, a gente recebeu até uma mensagem essa semana de uma pessoa nos sugerindo uma pauta de podcast. Então, se você tem nos sugeriram falar sobre Ilhados com a Sogra. Eita, porra. Você é obrigado a assistir agora essa porcaria. Não fui eu que paguei essa pessoa, foi de livre e espontânea vontade. E assim, se você tem também alguma sugestão pra gente, de algum filme que você achou legal, de alguma série que você queria que a gente falasse, manda pra gente que a gente acolhe tudo. E a gente já teve episódios aqui que foi sugestão também. Olha aí, muito bem. Então, pessoal, depois dessa entradinha aqui, rapidamente, vamos lá viajar no tempo. Bom, gente, para falar, né, desse tema, que é um tema bem amplo, é um tema que é tratado nos filmes, como o Léo falou, parece que, assim, quando a gente fala, mais um filme de viagem no tempo, mas tem sempre alguma coisa nova, né? Eu adoro esse tema, não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz quando surgiu esse tema na pauta, porque todo filme que fala tem viagem no tempo, eu tô dando play. Confesso que eu não entendo muito. Eu sempre vou depois procurar uma explicação, inclusive como aconteceu com Dark, né, que bugou minha mente. Mas mesmo assim eu continuo assistindo. Justamente o que eu ia falar agora, que o filme de viagem no tempo, geralmente ele tem mecanismos muito diferentes. Por exemplo, De Volta para o Futuro tem o DeLorean, que é uma máquina. Naquele filme do Clique, ele viaja no tempo na cabeça dele, tipo, não acontece nada. Em Dark já é uma caverna lá, sobrenatural, de viagem. Então cada filme tem as suas regras, né, o que pode fazer, o que não pode fazer, né. Então às vezes a gente não pega tudo de uma vez só, né. É interessante porque é uma coisa que não existe, né? Então, parece que os roteiristas conseguem brincar bastante com isso e ser criativo a todo momento, né? Não fica ali preso a ter que seguir um padrão, a seguir uma regra, porque vão achar isso ou vão achar aquilo. Então, eles abrem a mente mesmo. Esse tema, como a gente tá falando aqui com essa empolgação, é um verdadeiro fascínio, né? Quem não gostaria de voltar no tempo e corrigir seus erros, tomar outros caminhos, ou então até ir pro futuro e dar uma espiadinha? Vocês gostariam? Eu tenho uma triste notícia pra te contar. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar a Liane de 15 anos e falar pra ela, não faça isso ou faça aquilo. Sabe o que aconteceria nesse momento? Você desapareceria. Verdade. Porque nós somos escolhas de erros e acertos que nos trouxeram até aqui. Ou seja, a gente fez coisas que não deveria ter feito, coisas que deveria ter feito, coisas que precisaria ter feito e não fez também, enfim. Então, assim, a gente foi criando a nossa experiência até chegar aqui. Então,
se você pudesse voltar no tempo, certamente você não existiria, teria uma outra versão. Não sei se talvez melhor ou pior. Se tu fosse orientar a tua versão mais nova, provavelmente uma versão melhor, mas não seria você aqui agora, né? Então tem esse pequeno problema. Essas são as premissas que a gente aprende nesses filmes, na maioria dos filmes, né, Bárbara? Porque a gente tem uma série aí que a gente gosta em comum, que a gente pode falar lá no fim, que diverge um pouco aí dessa teoria. Se você viaja no tempo, vai lá no final do episódio, escuta e depois volta. Exatamente. Como o Léo falou, a gente vem observando ao longo dos anos muitas obras sendo criadas com esse tema. E o pessoal sempre traz algo novo. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui, do começo, de quando que foi, isso eu achei bem interessante, de quando que começou a ser abordado esse tema no cinema, né? Então, segundo pesquisas aqui, especialistas contam que a literatura, óbvio, foi a primeira a abordar esse tema. E aí tem uma obra clássica de um escritor chamado H. George Wells, chamada... H.G. Wells, né? Porque depois eu li sobre o George, aí eu achei interessante. Chamada Máquina do Tempo. E aí, neste livro, o escritor já explorava essa narrativa em 1895. Eu acho isso muito legal, porque, tipo, sabe? Como é que a pessoa lá atrás já pensava nisso? E hoje ainda tem coisas novas, tem gente pensando. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho isso incrível. Inclusive, falando nisso, o filme que é baseado nesse livro do H.G. Wells, que é A Máquina do Tempo, que é de 2002... também é um baita filmaço de viagem no tempo muito legal. Mas assim, basicamente a máquina da viagem no tempo dele, ele só vai pro futuro. Quando o protagonista resolve entrar na máquina e eu vou explorar, e tipo, ele vai, é uma viagem só de ida. Então aí acontece toda a história do filme e tal, mas é um filme muito legal. Então, e inclusive, Léo, na verdade, esse filme ele tem uma primeira versão que foi lançada em 1960. Ah, tá, não, o original eu não conheço, eu já conheço o remake. Então, e aí por isso que eu falei do George, do nome dele do meio, porque nessa produção de 1960, uma curiosidade que eu achei é que pra homenagear o autor, o diretor, na época, não vou lembrar o nome dele, mudou o nome do personagem principal para George, pra homenagear o autor do livro, da onde vinha a inspiração pro filme, né? Eu achei bem legal isso. E aí data-se que o primeiro filme conhecido sobre viagem no tempo é uma adaptação do livro Adaptação do livro Ai, gente, eu não consigo falar. Yankee na corte do Rei Arthur. Na corte do Rei Arthur, que foi lançado em 1921. Olha só, lá em 1921 já estava se falando no cinema de viagem no tempo. É assim, medo como é que um filme de 21 tratava a questão da viagem no tempo. Mas enfim, de verdade, bota um fundo branco pra dizer que é no passado, no futuro e vai, é isso, né? Tipo... Eu fiquei curiosa, porque isso era uma coisa até que eu ia perguntar pra vocês, assim, os recursos, a gente sabe que tem muito efeito especial e tal, mas a gente vê também algumas técnicas de cinema, né, que eles utilizam hoje em dia para poder diferenciar esse um tempo do outro, né? Em Dark tinha um pouco isso na fotografia, vocês lembram? Uma época era mais azulada, outra época era tons mais quentes, assim. Sim, sim. Além da própria estética do lugar, sei lá, dos anos 80, outra dos anos 20 e tal, tinha essa, né, a fotografia. A fotografia é bastante comum, né, mudar assim, tipo, pra ter essa noção. Mas tem uma coisa que eu vi nessa série vocês devem ter assistido agora, eu vou datar o episódio, mas enfim, paciência, a série do Boris, da Netflix, aí os Corpos, né, da Netflix, que é uma série de viagem no tempo que, inclusive, ela se passa em 4 pontos diferentes, né? 1890, 1942, 2023 e o outro acho que é 2050. 51, 51, pouquinho, isso aí. Eu até achei pouco tempo, quer dizer, eu tô no terceiro episódio ainda, Léo, você já terminou? Tô quase terminando, acho que falta 2 pra terminar. Né, essa última linha do tempo, eu achei até um tempo muito perto da gente pra ser tão diferente, e né? muito modernão, assim, né? Tipo, né? Todo modernão, assim. Mas talvez seja reflexo do que acontece em 2023, né? Que eu não cheguei nessa parte ainda, então... Ah, sim, sim, exatamente. Mas, enfim, uma coisa que eu acho legal, né, que aconteceu nessa série, e aí a gente veio De Volta para o Futuro também. Enfim, eu vou dar um mini spoiler aqui, mas acho que tem uma certa hora que ela vai encontrar um cofre lá que tá fechado, a delegada lá de polícia lá de 2023, né? E esse cofre tá registrado no banco no nome dela desde 1941.
Tipo assim, uma coisa que é impossível, porque ela nem tinha nascido ainda. Isso, né? Eles ficam naquela, meu Deus, o que é isso? Não sei o que e tal. E aí a mesma coisa acontece lá no final do De Volta pro Futuro 2, que o doutor tá lá em 1890 e tal, ele manda uma carta pro Marty, e aí o cara lá da Western Union, né, que é os Correios lá dos Estados Unidos, nossa, a gente guardou essa carta aqui por 70 anos, a gente não... Você é o Marty McFly? Sim. Meu Deus, o doutor falou que você ia estar aqui nesse dia e tal, tipo... Aí ele pega a carta toda velha, assim, tira do bolso, né? Ele começa a ler, tipo... Cara, essa carta ficou guardada por 70 anos, assim, tipo, né? É muito legal essa brincadeira, porque... Geralmente o cara que tá lá no passado, ele quer se comunicar com o futuro, ele manda uma coisa, agenda pra tal data e dá certinho, porque ele sabe que a pessoa vai estar lá, né? Então, tipo, é muito legal isso. De Volta pro Futuro é clássico, né, gente? Eu já peguei várias vezes, assim, pra assistir um atrás do outro, e eu nunca me canso. Eu assistia muito quando passava na Globo de tarde, assim, no Sessão da Tarde, mas hoje em dia nunca mais ouvi, assim. Não passa mais. Agora só passa filme de cachorro, esses filmezinhos mais tranquilos, assim. Eu tenho que parar pra voltar a ver. Tá passando até uns filmes inéditos, viu, gente? Um dia desse eu parei à tarde, tava passando um Senhor Estagiário, achei ótimo. Olha aí, tá vendo? Aí, gente, essa outra parte que eu coloquei, essa última parte, eu não faço ideia. Algo mais técnico, assim, sobre viagem no tempo, porque esse negócio de ética, de você não ver o seu eu do passado, quem clica no presente. Então, geralmente ele tem algumas regrinhas, assim, né? Que, por exemplo, se tu for pro passado, tu tá numa linha do tempo aqui no presente, se tu voltar pro passado, tu mudar alguma coisa do passado, vai refletir no teu tempo atual. Né? Mas assim, não é todo filme que leva isso em consideração, não é toda obra que leva isso assim ao pé da risca. Mas tipo, por exemplo, De Volta para o Futuro, né, quando o Marty volta lá pro, né, na verdade o Biff vê que ele tá saindo do carro lá, tá, ele pega o carro, volta pra 1955, leva o manual lá do esporte no bolso e ele fica rico. O Marty volta e tá aloprando a cidade, tudo, botando fogo em tudo, a cidade tá em trevas, assim, né, então tipo, já mudou. Aí ele tem que voltar agora pra desfazer isso e ainda fazer o pai dele e conhecer a mãe dele de volta, né? Tipo, é legal que, assim, o De Volta pro Futuro, ele podia ter, sim, ele pode pegar o DeLorean e ir pra qualquer lugar que tem. Ele pode ir pra China. Mas não, ele volta pra Hill Valley, 1955. Tipo assim... Hill Valley. É muito tosco, assim, tipo, né? É tão bobo, mas é legal porque ele dá a volta, tipo, é uma coisa tão simples, né? O plot, mas fica tão legal que, cara, ele pode ir pra qualquer lugar do tempo. Ele bota lá 1500, qualquer coisa e vai, mas não, ele só vai voltar ali atrás porque deu um problema no DeLorean e vai resolver, tipo, né, é muito legal isso. A gente tá falando muito de filmes e de séries aqui, mas na literatura também tem muita coisa sobre viagem no tempo. Eu me lembro de uma série de livros chamado Cavalo de Troia. Cavalo de Troia, eu ia falar agora, Bárbara. Eu ia perguntar se o Léo, como adora ficção científica, se ele conhece. Não, eu realmente não conheço, pelo nome assim não conheço, mas vai falando aí que talvez eu lembre aí. Fala aí, vamos ver. É Operação Cavalo de Troia, né, Bárbara? Isso. Tu chegou a ler todos os livros? Não, na verdade, eu ia comentar com vocês, eu tava até aqui pesquisando de que ano que era, porque o que eu ia comentar era o seguinte, antes de ver De Volta para o Futuro, assim, eu sei que De Volta para o Futuro é de 85, o ano que eu nasci. Mas eu demorei pra ver, eu não lembro bem quando eu vi esse filme. Mas eu lembro que a primeira experiência de pensar em viagem no tempo que eu tive foi a minha tia com esses livros que são enormes, né? Parecem bíblias. Acho que são 7 ou 8 livros. Não, são 12. E ela falando da história. São 12? Olha aí, tá vendo? Parei no tempo. Mas ela lia pra cima e pra baixo esses livros. E aí ele fala de que em 1973... numa operação ultra secreta chamada Cavalo de Troia, 2 astronautas voltam no tempo e presenciam a vida, a paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus de Nazaré. Olha! E aí é um livro super complicado de ler, né? Você já leu, Bárbara? Uma escrita difícil. Meu pai que me indicou esse livro, ele disse, olha, uma vez a gente conversando sobre livros que ele gosta muito de ler, além de filmes e de séries, e aí ele falou, olha, eu li um livro uma vez, há muito tempo, e eu nunca mais esqueci esse livro, porque era um livro muito legal e não sei o quê, e eu nunca mais consegui continuar a ler o resto da história. E aí ele falou, vê se você acha, tal, Cavalo de Troia. Eu já achei, já comecei a ler, né? A história do livro é muito legal, só que realmente a leitura dele é difícil.
tem muitos termos técnicos, descrições muito longas, que você acaba, assim, se você não é tão interessado nessa coisa de ficção científica, talvez você perca um pouco do interesse. Mas, assim, é muito legal a história, né? Ele vai lá, viaja no tempo e tudo, e volta para essa época de Jesus. E aí, depois, ele volta para várias outras épocas, né? Os títulos do livro é Jerusalém, não sei o quê. Ele vai para vários períodos. E aí, assim, o que eu achei interessante, que foi por isso que eu me lembrei disso, é que tem uma parte do livro que é a parte mais cansativa, eu acho. Que é, antes dele chegar lá nessa operação, eles fazem muitos testes para poder ver se ia dar certo e tudo. E aí ele vai contando que tem uma roupa especial para que não aconteça isso com o corpo dele. Tem um negócio para ele respirar, porque o ar da época, não sei o quê. Assim, é tudo muito explicado o porquê que dá certa coisa. E aí eu achei legal essa parte. Eu acho que teve algumas adaptações pro cinema, sim. Não tô me recordando se chegou a fazer sucesso, alguma coisa assim. Eu acho que não. Mas eu acho que teve igual os da Agatha Christie, que tem umas séries, uns filmes bem antigos, sabe? Uhum. Eu acho que foi assim. Porque o livro, a primeira publicação é de 84. Deve ter tido adaptação pro cinema, sim. É bem legal. A Liane falou antes ali da questão das regras, né? A questão de física, né? Tentar explicar um pouco a questão da viagem no tempo e tal. Até a Bárbara falou agora que, né, a Operação Cavalo de Troia ali, ela tenta explicar assim, tecnicamente, cientificamente, né? Um dos filmes que tenta explicar ali a viagem do tempo mais tecnicamente é o próprio Interestelar, né? Eles estão fazendo as viagens lá para tentar descobrir um outro local que dê para ser habitável, né? Para levar pessoas para lá. E quando eles pousam num certo planeta lá, aquele planeta ele tem um centro de gravidade, porque assim, eles entram no buraco negro. Não sei se vocês lembram dessa passagem do filme. Então assim, até a questão do buraco negro, ela foi vista teve consultoria de física e tal. É a melhor representação de um buraco negro já feita pelo ser humano, assim, tipo, ele é perfeito, essa parte, né? Aí o que acontece? Eles entram no buraco negro, só que naquele planeta que eles pousam, o tempo passa de um jeito diferente. Então, assim, quando a nave tá lá em órbita e tal, eles estão lá normal, conversando e tal. Quando eles pousam no planeta, cada minuto naquele planeta é como se fosse, sei lá, dias, vamos dizer assim, dias, anos até. E aí eles têm até, tipo, um tempo pra ficar lá, um certo tempo pra ficar naquele planeta, porque, né, vai consumir o tempo, não o tempo deles, mas, por exemplo, a geração que tava lá com eles quando eles saíram, pra gente já teria morrido inteira. E aí, inclusive, é um drama do filme lá, porque a filha dele era nova, e aí ele acaba lá no final do filme encontrando ela já uma senhorinha idosa, assim, né? Então é até bem... Tu fica assim o filme inteiro, meu Deus do céu, eles não vão se encontrar. Só que assim, aí no final do filme, eles explicam que o ser humano meio que evoluiu pra uma forma 4D, sei lá, 5D, dimensional e tal, e ali ele meio que consegue dar uma... Ele não volta no tempo, mas ele consegue ver o tempo lá com a filha dele, né? A hora que ele mexe na estante lá no livro e começa a mandar mensagens pra ela, assim, ele volta no tempo, mas não fisicamente, né? Ele volta as mensagens que ele manda, né? Então, eu acho bem legal essa questão, assim. Mas essa questão do tempo passar mais rápido em certo determinado planeta e coisa, isso é real. Isso, se a gente conseguir um dia pegar uma nave e pousar naquele planeta, certamente os caras vão voltar, tipo, 100 anos depois, assim. Então, é bem bizarro, mas isso é possível. Eu já ouvi falar disso mesmo. Eu adoro esse filme é muito bom. Você já assistiu, Bárbara? Não assisti. É de Nolan, né? Meu Deus, eu meti o spoiler na cara da Bárbara, assim, sem dó nem piedade. Nossa, eu vou falar pra vocês. Esse filme é com Matt Damon, com Matthew McConaughey, né? A Jessica Chastain, a Anne Hathaway, tipo, só tem estrela. E eu preciso contar pra vocês que em qualquer momento que vocês chegarem aqui na minha casa, tá passando esse filme. Por quê? Meu marido é aficionado por esse filme. Toda hora que ele tá sem fazer nada, vou assistir um filme aqui. Aí eu olho pra TV, tá passando o Interestelar. Ele sabe todas as falas. Então, Bárbara, se você quiser passar um dia aqui em casa e assistir, já tá com certeza eu vou assistir, né? Assim, eu gosto desse filme, mas eu sou obrigado a admitir que eu assisti ele errado, eu assisti ele com sono. Eu tenho certeza que eu assisti com sono. Mas assim, ele é um filme lento, ele é um filme arrastado, ele demora pra... Longo, né? É longo, ele demora pra engrenar. Então, assim... beleza, ele é um filme que te explica tudo. O Nolan, ele resolve explicar tudo, né? Ele pega a folha lá e dobra pra explicar como é que é o buraco de minhoca, mas é lento o filme, não dá pra negar isso. Né? Mas no fim você fica assim, eu fiquei com a mente bugada, eu falei, nossa, gente. E ele tá disponível na HBO Max e no Prime. Bom saber. Vale a dica. Já demos uma dica aqui, né? O Léo já deu
toda uma sinopse aí, ó. Já. Até com spoiler. Não, mas é spoiler super leve, porque a história do filme, ela desenvolve de um jeito bem diferente, né? Um spoilerzinho super leve. Só pra dar o gosto, né? Sim, sim. Então, depois de toda essa introdução sobre o tema, sobre o que a gente acha de viagem no tempo, agora eu quero saber de vocês quais filmes vocês trouxeram aqui, né, gente? Porque a gente combinou de indicar um filme, apesar da gente já ter falado de vários aqui, cada um indicar um filme que acha mais bacana, assim, para vocês assistirem. E aí eu quero começar perguntando pra Bárbara, o que você trouxe pra gente aqui, Bárbara? Eu trouxe um filme que eu gosto muito. Eu só vi ele uma vez, assim, mas assim, ele nunca saiu da minha cabeça. Chama Questão de Tempo. Ele tá disponível na Prime Video e ele é com aquela Rachel McAdams, que faz a personagem principal. Gosto muito dessa atriz, inclusive. Das Meninas Malvadas. É, isso mesmo. E assim, a história... Vocês já assistiram esse filme, não? Eu não, já ouvi falar bastante desse filme, mas ele passou por mim de tudo, mas agora eu vou ter que assistir, porque agora já deu, foi a indicação final, vamos dizer assim. Aparentemente ele é um romance, mas depois quando você vai assistindo, você vê que ele é um drama com viagem no tempo. É muito legal. É a história de um rapaz chamado Tim Lake, que ele descobre, né, o pai dele passa para ele essa bênção, vamos dizer, de que ele pode viajar no tempo. E aí ele se apaixona por uma moça e ele usa esse artifício da viagem no tempo para poder fazer ela se apaixonar por ele também e tudo. E é assim, aí você pensa, é um romance e tal. Mas o livro, o filme, aliás, ele traz uma lição grande, assim, sobre viver cada momento com intensidade, né? Aproveitar o dia como se fosse o último dia seu. E assim, tem uma história muito legal, assim, uma lição de vida muito legal. Super recomendado lá na Prime Video. É como se fosse uma herança de família, né? Passa de homem para homem. Só os homens da família que podem voltar no tempo. Isso. É muito legal. Eu já assisti também, eu gostei. Eu confesso que eu esperava mais, viu, desse filme. Indicavam bastante, mas eu achei ele um pouco lento, assim, também, mas no fim ele é legal, ele é bacana. Eu gostei. Eu não tô lembrando bem agora, mas talvez, eu acho que eu já vi esse filme, talvez, mas eu não tô lembrando agora, mas eu vou ter que reassistir pra tirar a prova real agora, porque tá difícil. Leonardo estava muito indeciso, porque são vários filmes, então tô bem ansiosa pra saber o que você trouxe pra gente, Léo. Eu vou trazer duas indicações, uma vai ser super curta e outra mais elaborada. Tá, a curta eu vou trazer aqui O Homem do Futuro, que é um filme brasileiro, que é com o Wagner Moura, que é um cientista lá que cria uma máquina do tempo louca lá e volta no tempo, e aí ele encontra a versão dele mais novo. Sensacional. E aí tem a Aline Moraes também. É muito bom. É muito engraçado esse filme, cara, é muito massa. A cena que eu me mato de rir quando ele volta a primeira vez, ele tá no bar lá e a galera, tipo, 1991, a galera fumando, assim, lá no bar, tipo, tá, mas o que tá acontecendo aqui? Aí ele se toca que ele conseguiu voltar no tempo e tal, assim. Cara, é muito legal esse filme, mas essa é a indicação curta. E a indicação completa aqui é o filme do Tom Cruise aqui, e a Emily Blunt, que é No Limite do Amanhã. Cara, que é um filme muito legal, que é basicamente assim, no futuro lá, deu BO com os alienígenas estão invadindo a Terra, deu ruim, e aí o que acontece? O Tom Cruise lá, ele é o William Cage, o personagem dele lá, ele descobre lá que uma certa hora, quando ele vai pra guerra, ele morre e ele dá um reset. Ele começa de novo. E aí, naquele que ele começa de novo, ele começa a mapear todos os passos que ele fez ali, e aí chega uma hora que ele vai pro front lá pra, né, com a briga com os bichos lá, e ele sabe, agora pula pra esquerda, pula pra direita, faz isso, faz aquilo, ele já sabe todos os movimentos. E aí o filme desenvolve até eles chegar lá nos finalmente pra tentar resolver a questão dos alienígenas. Eu não vou dar todos os spoilers aqui, porque às vezes o pessoal não assistiu ainda, mas, cara, é um filme muito legal e, assim, aquele ficção científica, né, que tem tudo que a gente gosta. Invasão alienígena, viagem do tempo, tem o Tom Cruise fazendo graça, tem a Emily Blunt querendo não acreditar nele, porque ela é como se fosse a superiora dele, né, e tal. Tem o cientista lá também, então... Cara, é muito legal esse filme. Então, assim, e pelo que eu vi aí, rumores, tá sendo cogitado já o 2. Então, assim, tá, né, vamos supor aí que estão começando a conversar agora, ano que vem escreve o roteiro, 2025 talvez, né, enfim,
Assim, ainda não dá pra dizer, mas tá sendo cogitado o 2, que parece que o Tom Cruise queria fazer e tal, então vai rolar. Então, assim, cara, é um filmezinho muito legal e, assim, não dá pra... A viagem do tempo, assim, é bem subjetiva, porque, na verdade, quem consegue viajar no tempo são os alienígenas. Só que daí acontece um problema lá que o Tom Cruise encosta no alienígena lá e ele, por osmose, ele consegue pegar esse poder. Então... Aí eles usam isso pra conseguir, entre aspas, ali até certo ponto, ganhar a guerra. Então, cara, é muito legal. Me diverti bastante com esse filme. Quem não assistiu ainda, já corre pra ver, porque logo, logo vai ter o 2 aí também. Ah, isso é legal. Olha, uma forma, a gente tá falando aqui de filmes que a viagem no tempo é o principal, e aí você traz um filme que a viagem no tempo é um elemento pra resolver o problema, né? É um a mais ali pra resolver o problema. É que eu gosto, assim, que não é intencional, tipo, ele não viaja no tempo porque ele quer, tipo, foi uma cagada que aconteceu, assim, tipo, completamente aleatório, e aí ele descobre isso, e assim, isso é uma coisa que eu acho legal no filme de viagem no tempo, até se a gente for considerar ali, ó, como é que é o filme daquele do Dia da Marmota lá, o dia que... Não, aquele, ele repete o mesmo dia, né, como é que é o filme do... O Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo. Ele é como se fosse uma viagem no tempo, mas ele só repete aquele dia. Mas isso eu acho legal, assim, quando ele vai voltar sempre para aquele mesmo período, ele tem que convencer as pessoas que, né, o tempo tá se repetindo ali. Aí ele tem que ir lá, tá, presta atenção, ó. E, tipo, eles estão lá no front, assim, presta atenção, ele vai atirar agora. Aí ele atira. Se abaixa agora, tipo, tem que fazer todos os passos. E lá no Feitiço do Tempo também, ele fala com a mulher, ó, olha agora, vai cair a bandeja. Vai cair não sei o que, tipo... Né, acho muito legal, tipo, é outra faceta dos filmes de viagem do tempo também. Eu nunca assisti, nem o No Limite do Amanhã e nem o Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo é muito legal, é um filme... Muito legal. Assim, é um filme meio datadão, assim, tem aquela fotografia dos anos 80, mas assiste porque a história dele é muito contida na cidadezinha ali e tal, então assim, não vai ter assim, beleza, as câmeras lá dos repórteres ficou velho e tal, mas é um filmezinho simples, assim, sabe? Então... Mas o roteiro muito bem afinado, né? E a atuação do principal ali muito bem afinada também. Só complementando que eu vi aqui que No Limite do Amanhã tá disponível no HBO Max, né, Léo? E na Prime. Agora, Feitiço do Tempo talvez seja mais difícil de achar, né? Eu acho que não tá em nenhum streaming, não. Só pra aluguel. Às vezes no YouTube você consegue ver. Não, realmente não tem, pelo que eu vi aqui, não tem, vai ter que apelar para aquele streaming laranja que a gente não pode falar o nome, né, mas que é aquele que você pode ver na sua casa com a sua família, então é isso. Mas, gente, ó, vamos falar a verdade, você tá ali, o filme não tem lugar nenhum para te assistir, então... Enfim, Corre atrás. Corre atrás, dá seus pulos. Dá teus pulos. E assiste direito. E tu, Liane, qual é o teu? Então, gente, eu trouxe uma indicação aqui de um filme muito legalzinho. Queria trazer algum filme que tá disponível no streaming, mas eu não eu gosto muito desse filme. Acho que é um dos que eu mais gosto de Viagem no Tempo. E ele não tá disponível, infelizmente, só pra aluguel, mas, como a gente falou aí, né, dá seus pulos. que vale a pena. Eu acho que quando vale a pena... A gente só fala quando vale a pena, né, gente? Aí vale a pena correr atrás para encontrar. O filme ele se chama Projeto Almanac. Primeiro, assim, a primeira coisa que eu quero falar sobre o filme é que ele é filmado naquele formato de found footage. Found footage, as fitas que foram encontradas, né? Isso, exatamente. Que geralmente é comum ver esse tipo de filmagem em filmes de terror, como A Bruxa de Blair, né, e tal, né, nesse estilo. E aí eu acho que por isso ele causa um estranhamento no começo, mas se você não tem problema com esse estilo, continua assistindo que vai dar bom. Então ele conta a história de um grupo de adolescentes nerds que estão ali, um deles está ali estudando e ansioso para passar na prova, passar na faculdade, né, ser aprovado na faculdade. E aí eles estão ali, né, fazendo projetos, eles fazem projetos enquanto espera essa resposta do amigo. Acho que são 4 amigos, se eu não me engano, a irmã de um deles e depois entra uma 5ª pessoa no grupo. Ele recebe a carta da faculdade dizendo que ele ganhou só metade da bolsa para a faculdade, e aí começa a acontecer um monte de coisas na família dele relacionada a dinheiro. Eles não vão ter dinheiro para pagar a faculdade, eles vão ter que vender a casa, tipo, eles ficam fudidos de dinheiro. Um dia, assim, eles são cheios de fazer experimentos e montar robô, montar avião, montar coisas. Eles acham uma câmera de vídeo do pai dele. Só voltando um pouco nessa questão de como
o filme se passa, como ele é filmado, eu contei essa história da faculdade porque o filme começa a ser gravado porque a irmã quer filmar a reação do irmão quando ele receber a carta, né, da faculdade. Só que aí, quando ele recebe a carta, ele recebe a notícia ruim, mas mesmo assim ela continua filmando. Eles, lá triste, no porão, acabam encontrando uma caixa, uma fita de vídeo e resolvem assistir do pai dele que já morreu. E aí, nessa fita de vídeo, é uma fita de um aniversário dele de 10 anos. E aí, enquanto eles estão assistindo, lembrando do pai, pensando nas dificuldades financeiras, ele se vê na fita de vídeo com a aparência de hoje. Ele aparece num espelho, assim. E aí aquilo ali começa a intrigar eles, né? O que aconteceu? Que não sei o quê. E começam a remexer nas coisas do pai e descobrem um projeto que o pai, antes de morrer, estava trabalhando num projeto, um projeto secreto de uma construção de uma máquina do tempo. E aí eles resolvem, puxa, se a gente conseguir terminar esse projeto do pai, a gente consegue voltar no tempo e conseguir dinheiro para pagar a faculdade, para não vender a casa. E aí a gente já sabe como que vai se desenrolar isso, né? Porque como o Léo mesmo falou no começo, se você volta no tempo e tenta mudar as coisas, é um indício de que não vai dar bom. Não vai dar bom. Até a gente falou ali do efeito borboleta aqui em off, antes de começar aqui o episódio, porque eu até falei do o efeito borboleta 2, que nenhum dos três assistiu, então acho que deve ser um filme bem desconhecido, mas o efeito borboleta 1, que é com o Ashton Kutcher, quando ele volta pra tentar corrigir, começa a dar um monte de merda, né? Chega até num ponto que ele tá lá, ele perde os membros, né? Explode a bomba lá, ele fica deficiente e tal. Então, assim, se tu tentar voltar pra corrigir alguma coisa, vai acontecer, vai dar ruim de alguma maneira, né? Quem quiser ver esse filme, inclusive, ele tá disponível na Amazon Prime e na HBO também. Então, e esse Projeto Almanac, por que eu gosto muito desse filme? Porque ele me lembra daquilo que a gente falou lá no começo, do fascínio que as pessoas têm sobre viagem no tempo, porque ele começa com todo mundo concordando em voltar uma vez para fazer tal coisa, mas depois o cara fala assim, e se eu voltasse sozinho? E aí é que começa, tipo assim, a pessoa fica com ganância, né? Eu vou voltar e fazer mais isso. Mas adolescente é só isso. Troque a máquina do tempo por uma mão misteriosa e pronto, você tem um novo filme, mesma coisa, tipo, só troca a mão lá do Fale Comigo pra uma máquina do tempo e dá na mão do adolescente. É desgraceira mesmo. Exatamente. E o fim desse filme é bem legal. Eu acho que ele surpreende, deixa um final aí em aberto. E ele é um filme, assim, que pouca gente conhece, não fez sucesso, mas eu acho que vale muito a pena, até pra aluguel ou pra achar aí em algum streaming gratuito. Eu acho que vale muito a pena. Chama Projeto Almanac, porque é o nome do projeto que o pai dele estava trabalhando lá. Então, não é um filme bobo, de adolescente, mostra muito a construção da máquina, como eles seguem ali os manuais do pai para construir a máquina. Eles precisam de nitrogênio para construir, aí eles roubam da escola. Nossa, é uma viagem, assim, tipo Goonies. Pensa nos Goonies construindo uma viagem uma máquina do tempo. É isso. É muito legal. Ele não tá disponível, né, em nenhum streaming, mas acho que vale muito a pena. Eu queria falar uma coisa do efeito borboleta desse filme. Eu não sei se vocês já viram umas páginas que colocam assim, qual que é o seu trauma cinematográfico, né? Aquela cena de cinema que te deixou mais triste na vida. E aí várias pessoas já compartilharam que é o final de Efeito Borboleta, né? Aquela cena que eles estão andando ali por Nova York, eu acho, se eu não me engano. Aí eles passam um do lado do outro e não se conhecem, né? Não se reconhecem. Mas assim, voltando ali naquela esquema de voltar pra resolver alguma coisa, geralmente assim, os caras, vamos voltar pra fazer aposta de jogo ou pra roubar um banco, não sei o quê, mas que sempre dá alguma zica que ninguém consegue ficar com o dinheiro, tipo, né? Eu não sei se os roteiristas de filme de viagem do tempo não gostam do final feliz. Do final feliz, mas eu sei que geralmente dá problema, né? Eu fico sempre na esperança de que dê certo. Um dia vão ter um filme que vai dar certo. Vamos fazer aquelas. A gente falou sobre filmes aqui, né, gente? E aí a gente trouxe algumas séries também, pra quem é mais de série, poder também fazer parte aí desse bolo de indicações. Eu peguei uma série que chama Shining Girls, que é Iluminadas, né? Ela é de 2022, do ano passado. Tá disponível na Apple
é com Elizabeth Moss, que é a mesma, aquela que faz o conto da Aya, né? E Wagner Moura, lindo e maravilhoso. E aí conta a história, né? Conta uma história de viagem no tempo, sobre a história de Kirby Messereth, que ela sobrevive a um ataque e tal, e ela, depois disso, a realidade dela começa meio que viajar no tempo, assim, e é muito interessante essa série, pra quem não assistiu ainda. Também queria só trazer uma indicação rápida do filme antigo, mas muito legal, De Repente 30, que é com Jennifer Garner e Mark Ruffalo, e tá disponível na Netflix e conta a história dela com 30 anos, que volta pra quando ela tinha 15 anos e começa a, né, assim, com a cabeça de 30, vivendo a vida de 15 e vice-versa. Aquela viagem do tempo que só acontece na cabeça dela ali, né? É, exatamente. E é muito legal esse filme. Toda vez que tá passando eu gosto de assistir. E tem um filme de terror também, que não tá disponível em nenhuma. Então, assim, tá por exemplo, pela Amazon, pela Apple, por aluguel e no YouTube, que é A Morte Te Dá Parabéns. Não sei se Liane já viu, A Rainha do Terror. Tá na lista, mas nunca cliquei no play. Então, é um filme legal, é divertido, assim, de terror divertido. Conta a história de uma moça que ela é assassinada, e aí ela, no outro dia, quando acorda, né, ela tá no mesmo dia de novo. É tipo a da marmota. E aí ela tem que descobrir quem foi que assassinou ela e tentar se livrar desse assassino. É bem legal. Olha, interessante. Gostei. Talvez depois da sua indicação agora eu dê o play, finalmente. Ai, que horror. E você, Leonardo? Olha, eu acho que assim, não teria como falar aqui de Viagem no Tempo se eu não falasse da série, a dona das séries de Viagem no Tempo, a série mais importante de Viagem no Tempo da face da Terra. Ninguém nunca vai conseguir superar Doctor Who. Toma essa. O doutor tem uma cabine telefônica que na verdade era uma, no início da série lá nas décadas de 60, era uma nave espacial, vamos dizer assim, ela tinha um formato de uma nave, só que daí ele voltou lá pra Inglaterra dos anos 60, e aí teve um problema no dispositivo lá de camuflagem da nave dele, e ela ficou presa numa cabine telefônica. Então, assim, basicamente tem uma cabine telefônica, porque o orçamento da série devia ser peanuts, né? Pra poder fazer. E aí, claro que com o passar do tempo, tanto o roteirista como, né, o dinheiro da série começou a melhorar e tal, que se for pegar lá dos anos 60, porque a série ela tá lá desde os anos 60, eu nem sei quando começou, tipo, a série é muito antiga. Já teve 15 doutores já que mudaram. E continua, né? Continua até hoje. E aí, assim, o legal é que o doutor, ele tá lá. Ele, eu quero ver na Idade Média. Ele vai lá, volta pra Idade Média, mas geralmente ele tem que resolver alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que acontece naquele período pra poder não voltar pra casa, mas tipo, se ele não resolver, vai dar ruim no espaço-tempo, vamos dizer assim, né? E aí tem alguns episódios que são muito legais, que é o episódio que ele volta pra falar com o Van Gogh, né? Que ele vai lá falar com ele e tal, e ele tá lá, né, fazendo as pinturas lá. E assim, como é muita ficção, é muita fantasia, né? O Dr. Who, ele até extrapola, porque assim, ele não explica nada. Simplesmente ele é um doutor do tempo e ele tem uma máquina que ele volta no tempo e avança no tempo pra resolver problemas de fantasia. Vamos dizer assim, lá na Idade Média aparecem vampiros intergalácticos. E ele tem que ir pra lá pra resolver aquilo ali. Tipo, ele vai conseguir. E aí tem a tecnologia dele que tem a carteirinha de doutor, que não tem nada escrito, ela é em branco, mas como ela é mágica, ele mostra pra pessoa e, tipo, aparece lá, inspetor de polícia. E aí ele é liberado de tudo quanto é lugar pra poder entrar. Tipo, cara, é uma coisa tão besta. É tipo Chaves, assim, é um negócio tão besta. Mas funciona tão bem, porque assim, a gente sabe que é mágica a carteira dele, não tem que ter nada escrito, ele simplesmente mostra a carteira em branco e ele passa por todos os lugares, tipo, é ótimo, assim. E aí eu deixo a menção honrosa pro episódio do Don't Blink, que eu acho que se a Liane fosse colocar só esse episódio pra assistir, já daria assim, ó, é um episódio de terror, assim, legalzinho do Dr. Who, que tu fica assim, ó, cagado. Porque assim, basicamente, Liane, ele tem que voltar lá pra um certo período, lá que tem umas cavernas, lá, eu não lembro direito agora, eu sei que tem umas estátuas que são os anjos, só que tu não pode piscar pra ela, se tu piscar, ela se aproxima de ti. Então, assim, tem que ficar sempre olhando fixo pra ela, só que eles não conseguem fazer isso. E aí eles vão piscando e vão andando e vai acontecendo as coisas, cara, é um episódio muito legal, tu fica cagado até o final, assim, pra ver como é que eles vão resolver isso. Cara, Dr. Who é, tipo assim, é o rei do Viagem no Tempo, assim, não tem. E é legal, não tem tecnologia nenhuma, é uma cabine telefônica que ela é pequena por fora e enorme por dentro, tipo, é legal, tipo, é só isso, é legal, não precisa explicar nada, é só isso.
Ai, que legal, que já quero assistir esse episódio. Tá disponível aonde, Léo? E eu já ouvi muito falar dessa série mesmo, ela é muito famosa, né? Já teve até Doutora Who, né, também. Teve. Ela é tão famosa, ó, que ela tem o próprio ícone dela do Google, a cabinezinha fica rodando, aparece assim pra vocês? Ah, sim, olha ali, ó. Isso aí é foda demais, foda demais. Pelo que a gente viu aqui, então, a série tá no Prime Video, mas a Globo tentou emplacar ela várias vezes, né? Comprou várias vezes ali pra fazer. Mas é que, assim, é uma série que é mais a galera que é fã mesmo, assim, que gosta, assim, sabe? Porque é uma cauda longa, né? Porque, tipo, são muitos episódios e muitas temporadas. Então, assim... 26 temporadas, gente. Enfim, tem que ver certinho, porque eu acho que talvez essa 26 seja só o reboot aí, porque tem lá dos anos 50 pra trás, sabe? Mas eu sei que, cara, é muito legal. E aí tem... Cada doutor que muda tem a sua personalidade, né? Do doutor. Então, ele, né? Ele sofre uma metamorfose lá. E aí, como a Bárbara falou, tem a doutora mulher ali também. Então, é muito legal. Ai, que bacana. Eu fico até, assim, sem graça agora de trazer a minha indicação. Depois dessa indicação tão validada até pelo Google. Ó. Mas eu vou indicar uma série que eu e Bárbara, Vanessa... gostamos muito. Eu fiz uns stories esses dias no Tem na TV. Todo mundo que eu indiquei até hoje, ninguém nunca não gostou da série. Todo mundo adorou. E ela é uma série canadense que se chama Being Erica, que traduzido para o português seria A Vida de Erika, eles traduziram assim. Ela não está disponível em nenhum streaming, mas você consegue ver ela, todos os episódios pelo YouTube. São 4 temporadas. Isso já é legal, porque tem começo, meio e fim. Então a Erika é uma mulher de 32 anos que tá ferrada na vida. Ela perde o emprego, ela se acidenta, ela vai pro hospital, ela... Termina o namoro. E ela tá na merda, digamos assim. E ela tá sem esperanças na vida dela, até que ela tá lá no hospital e chega um médico pra falar com ela, oferecendo uma terapia diferenciada pra ela e dando o cartão dele pra ela ir na terapia. E ela, obviamente, de primeiro momento não vai, né? Mas aí ela continua se afundando até que ela deseja ir, que ela resolve ir no consultório dele. Quando ela chega lá, ela conversando com ele oferece um tratamento diferenciado pra ela. Ele faz ela escrever numa folha todos os arrependimentos da vida dela, porque, segundo ela estar naquela situação, naquele momento, foram decisões ruins que ela tomou na vida. E aí ela fala pra ele, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente e hoje minha vida não estaria assim. E aí ele fala, então lista todos os seus arrependimentos e aí a cada episódio é ela voltando pra tentar resolver esses arrependimentos. E é muito legal porque cada episódio tem uma lição de vida. Ela percebe que não é bem assim, né? E tem episódios muito... Olha, me dá até vontade de chorar. Tem episódios muito emotivos, assim, que pega... Tipo This Is Us, que pega em coisas pessoais, né? Você reflete, assim, sobre sua própria vida. E aí eu costumo falar que quem assiste Being Erica nunca mais abre uma porta do mesmo jeito. Porque... no momento que tá desenrolando a série, ela tá ali tentando resolver os erros dela, o Dr. Tom aparece quando ela abre uma porta. Então ela acha que tá tudo bem, aí ela abre a porta da cozinha, ela cai no consultório dele. Então, no dia a dia, assim, pra quem assiste e se entretém com a série, você tá com um problema, assim, aí às vezes eu penso, eu falo, eu podia abrir essa porta aqui e tá o Dr. Tom pra resolver os meus problemas, né? Mas enfim, é muito legal. O final dessa série é sensacional. Inimaginável, assim. Quem assistir vai falar assim, não esperava que acontecesse isso. E é uma série de drama, enfim, recomendo muito. É muito legal e rapidinha de assistir, né? Os episódios são de 30 minutos, 35 minutos, por aí. Ó, já adicionei aqui naquele aplicativo amarelo que não patrocina mais o nosso podcast, então nós não vamos falar o nome. A série começou em 2009 e acabou em 2011, então, ó, bem legal. Você assiste e parece que você foi pra terapia, em cada episódio. Exatamente, muito legal. E é isso, gente. Eu ia falar de Outlander também, mas eu já falei aqui de Outlander em algum outro programa. E quem não assistiu ainda tá perdendo, porque também é uma série histórica de viagem no tempo bem legal. Porque essa é uma história que ela viaja no tempo e ela resolve ficar lá no passado e viver lá no passado. É muito legal. Enfim, é um romance que tá disponível na Star Plus também. É baseado em livros. Tá indo agora pra 8ª temporada, se eu não me engano. E é bem legal também. Essas são as indicações de hoje. Tem muita coisa, né, gente? A gente poderia ficar aqui horas falando. Verdade.
Muito bem, então, pessoal, depois desse episódio maravilhoso, Bárbara, por favor, leve-nos para uma viagem no tempo. Pois é, pessoal, se você curtiu esse episódio de hoje falando sobre viagem no tempo, vai lá no nosso Instagram, no post do episódio, escreve pra gente qual a sua série favorita ou o seu filme favorito sobre viagem no tempo. E se você pudesse voltar no tempo, pra onde você voltaria? Coloca lá que a gente quer saber de você. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no @TemNaTVPod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.